Olá, hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Eduardo Salter, cirurgião plástico, e a gente vai falar sobre: você pode fazer uma cirurgia plástica agora? Será? É sobre isso que a gente vai conversar neste momento com o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Oi, Gisele, é um prazer estar aqui de novo. Essa informação é muito importante, né? A gente sempre tenta levar informação de qualidade que agregue ao pessoal de casa. E assim, fazem muitas perguntas: quais são os fatores limitantes para você fazer uma plástica? O que pode fazer com que eu não consiga operar? O paciente tem que ser avaliado de várias formas. A gente costumeiramente pede para o paciente fazer exames com alguma antecedência, 3 semanas, às vezes 4. Por que isso não posso fazer na véspera da cirurgia? Porque vai que dá alguma alteração no seu exame. Pode dar um pouco de anemia, você não pode operar com anemia. Dá tempo da gente tomar algumas medicações e talvez resolver isso e você não perder a sua programação, porque na cirurgia plástica é tudo uma programação. Exato, né? É que eu ia te falar, o paciente, data. E outra coisa, o paciente ele se programa. Eu vou fazer, eu quero ficar ok para o Natal. Só que você não sabe se você tem algum problema, se você precisa fazer alguns exames, aguardar, né? Por isso tem que fazer com muita antecedência e se programar para que você esteja zerado naquele mês, para aquela viagem, para aquele evento, né? Muitos pacientes tiram férias para operar, certo? Então essa programação a gente tem que tentar fazer para que ela seja cumprida, né? Então faz com antecedência, você vai passar pelo cardiologista, vai que você encontra alguma coisa também. Depois que estiver tudo bem, você vai passar pelo anestesista, que também vai fazer um histórico com você vai só operar se estiver sempre muito bem. Um exemplo, você pode encontrar uma infecção urinária lá atrás. Por que a gente não opera alguém que tem qualquer infecção? Bom, uma das coisas que os pacientes não fazem ideia, eu tive que suspender a cirurgia já por causa disso, de véspera tem alguma infecção ou inflamação dentária. Na boca a gente tem muita bactéria e ela pode circular no sangue, como várias infecções fazem isso. E aí podem ir lá onde eu coloquei a prótese, podem ir lá onde é que foi feito o enxerto de gordura e podem infectar esse processo, até na cicatriz, até na cirurgia em si. As pessoas não sabem disso, né? A gente precisa tratar isso antes para que não ocorra esse tipo de problema. Da mesma forma, por exemplo, se você coloca uma prótese, seja no glúteo, seja na mama, que são as áreas mais comuns, essa prótese será protegida por uma capa natural que o seu organismo faz em volta dela, porque é um corpo estranho, e essa capa natural vai se formar em 2, 3, às vezes até mais tempo. Se nesse período, né, você fez a cirurgia hoje, 2, 3, 4 semanas depois, você pega uma infecção mais importante, de difícil tratamento, você pode fazer uma infecção secundária ali, você entendeu? Não necessariamente tem a ver com a cirurgia, você teve uma infecção depois. Um caso que aconteceu até na minha família, fizeram um enxerto ósseo no dente para colocar implante, aquela coisa toda, depois teve-se uma sinusite e essa infecção local ali acabou afetando essa área do enxerto e se perdeu esse enxerto, né? Então, esse tipo de conhecimento é importante, a gente suspende cirurgia se o paciente está com infecção e tomara que ele não pegue nenhuma infecção importante depois da cirurgia, porque isso pode comprometer o sítio operatório de uma forma secundária, não relacionada à cirurgia, mas acontece às vezes se a gente não tem controle sobre isso, né? Então, esses são, do ponto de vista principal, as coisas que a gente mais dá atenção, né? Infecções prévias e até posteriores, anemia, algumas outras alterações de coagulação também é importante. Às vezes a gente pega isso no exame de sangue e a gente tenta evitar colocar o paciente numa situação que ele não saia bem. Nosso objetivo é que ele saia o melhor possível, é avaliado por todos os profissionais possíveis, né, para que a gente consiga fazer o melhor por ele. Esse é o nosso objetivo. Quer dizer, quando o paciente ele entra na sala do cirurgião plástico, a gente está falando hoje especificamente da cirurgia plástica, então é claro que é pedido aí uma série de exames, é necessário fazer um check-up para que você entre na sala de cirurgia 100%, né? E ainda assim não quer dizer que alguma coisa não possa acontecer. Exato. Né? Eu entrevistei por muitos anos, acho que uns 10, 12 anos, um cirurgião plástico, o Dr. Fernando Arruda. Sim. E sempre ele falava a mesma coisa: Gisele, a cirurgia plástica tem risco, existe risco. Quando você pega o seu carro e sai para a rua,
existe o risco de bater seu carro, acontecer alguma coisa. A mesma coisa é com a cirurgia plástica e com todas as outras cirurgias, né? Então, por isso que todos os cuidados são essenciais. Por isso que os profissionais, no caso do Dr. Eduardo Salter, que a gente conhece muito bem e acompanha já aí há quase um ano, a gente percebe o cuidado que ele tem com as pacientes. Gosto de dizer assim aqui, e vou continuar sempre que preciso for, falar que eu passei por uma cirurgia plástica, eu fiz a rinoplastia e contei isso para todo mundo, e eu fui muito bem cuidado, fiz a cirurgia num hospital muito bom, com uma equipe muito legal, e eu digo para o Dr. Eduardo que sempre que eu me olho no espelho, isso é verdade, sempre que eu me olho no espelho, eu me olho muito no espelho, porque eu faço maquiagem todos os dias, e eu vendo esse meu narizinho aqui, que eu amei, eu agradeço pelo cuidado, pelo carinho, enfim, por tudo, porque na cirurgia envolve uma série de coisas. A gente fica um pouco mais sensível, a gente fica um pouquinho deprimida, mas é uma troca, né? É lógico que ali você está percebendo, peraí, eu tenho que fazer isso porque eu quero melhorar, eu quero ficar melhor. E hoje eu faço assim no nariz, eu pego no meu nariz, eu faço aquela curvinha que eu sempre quis, e meu sonho era fazer isso aqui, ó. Né? Então, discretamente, exatamente, não quis muito empinado, e o doutor fez exatamente como eu queria. Então não tem como eu chegar hoje aqui e não falar o quanto eu admiro o Dr. Eduardo Salter. Não, um trabalho de longa data, a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível, sempre enfatizando o cuidado com o paciente. A gente está aqui, às vezes a gente faz repetições de informações para vocês, para que realmente fique gravado o quanto é importante os cuidados pré, quanto é importante você se preparar para o pós. A gente fez há um pouco tempo atrás uma entrevista onde tinha uma psicóloga junto. E vamos repetir. Isso, excelente, porque essa é uma troca importante. É normal no pós-operatório dar uma deprimida, né? Você se sente, a gente brinca da semana do arrependimento, onde está roxo, onde dói, onde está desconfortável, onde tem que tomar um monte de medicamento, onde tem algumas indisposições que são comuns a qualquer cirurgia, dependendo inclusive do tamanho, mais intensas ou menos intensas. Tem pacientes que não sentem nada, tem pacientes que sentem muito. Enfim, é uma coisa comum e a gente faz sempre aquele atendimento adequado. O paciente fica com medicações para dor o tempo inteiro, antibióticos, enfim, revisões, tudo nesse sentido. Fazendo tudo certo, ainda pode ter alguma evolução negativa ou outra, imagina não fazendo. Por isso que a gente sempre tenta cumprir todas as etapas, tudo bonitinho. E sempre que tiver alguma dúvida, converse com o seu cirurgião, tire as suas dúvidas, esclareça. Muita gente que chega nos consultórios acaba pensando assim, não, é tranquilo, vai ficar linda, é perfeito. Não é tão assim, não. Né? E a gente diz isso sempre aqui, né? O cirurgião vai dizer, olha, vai ter roxo, vai ter inchaço, vai ter edema. Vai ter dor. Vai ter dor, pode ter assimetria no pós, pode ter que fazer um complemento ou um refinamento, que a gente chama depois. A cicatriz pode alargar, pode abrir ponto, pode ter hematoma, seroma, pode ter um monte de coisa. Isso não significa que o cirurgião não fez o trabalho dele bem feito. Isso são coisas que são inerentes à cirurgia. Existe uma coisificação da cirurgia plástica hoje em dia, né? A gente não vende ar-condicionado. Eu não vendo aquele nariz, aquela mama, aquele bumbum ou aquela cintura. A gente fala todo dia e vai continuar falando. Você vai ter o melhor resultado que o seu corpo puder te dar, de acordo com a sua idade, hábitos, várias nuances, puder ter de acordo com o melhor estímulo que eu puder fazer, né? E é assim, vamos levando informação de qualidade sempre. Vamos continuar as entrevistas aqui todo mês com o Dr. Eduardo Salter. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se é uma pergunta que você já fez várias vezes, quer fazer de novo, fique à vontade. Esse canal está aberto para você. Obrigado pelo carinho de sempre, Zélia. É sempre muito bom gravar com vocês. Obrigado.